Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, amém? Podeis assentar por um instante, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém, irmãos? Todos acharam? Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Hoje estaremos falando de um homem que, no final, ele obedeceu, porque melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas, hoje elas se sacrificam e Deus não quer o sacrifício do homem, porque o sacrifício do homem é um sacrifício tolo, né? E muitas vezes o homem, com a sua desobediência, ele então sacrifica quem? A ele mesmo. Ele sacrifica, ele se torna um sacrifício para ele mesmo, ou seja, todas as atitudes deles, deles ou dele, do homem, em si, eu digo todo ser humano em si, toda vontade própria do homem, sem a permissão, sem a vontade de Deus, acaba sendo um sacrifício, ou seja, se torna algo que vai trazer para o homem derrotas, E um homem derrotado é a pior coisa que existe, Nós podemos observar que grandes homens da história da humanidade, eles insistiram, nunca desistiram, e conseguiram aquilo que eles estavam correndo atrás, os seus objetivos. Mas por quê? Porque eles obedeciam algo que vinham deles, mas eles foram o quê? Vitoriosos, eles não desistiram. Uns sobre a orientação de Deus, como alguém pode aí, hoje nós temos aí a informação rápida, que é a internet. Se você talvez pode conhecer, ou talvez não conhecer a história do senhor Colgate, quem sabe da história dele, sabe muito bem que ele saiu de uma fazenda muito pobre, saiu porque já estava passando fome naquela fazenda, e tal. Foi para a cidade, mas antes de sair, a mãe dele disse: olha, seja um dizimista fiel, nunca deixe de dizimar. Quando ele estava no meio da estrada, apareceu um senhor para ele, também disse a mesma coisa a ele, E olha, ainda diz qual seria a grama, ali do produto dele, 90 gramas, nem para mais nem para menos. Seja justo, seja honesto. Então ele obedeceu a voz de Deus, ele, não desistiu dos seus sonhos, do seu sonho, e foi bem sucedido. Conta-se a história, que no final, assim, da sua vida, ele já dizimava 90% e ficava apenas com os 10%. Ele inverteu, Ele dizimou, dizimava 90%. E foi um homem que investiu muito na obra de Deus. Muitos evangelismos, aconteceram, devido ao seu investimento na obra de Deus. Amém? Mas nós estamos aqui, irmãos, nós vamos estar falando hoje de um homem, que ele obedeceu. Por quê? Porque ele via que se ele não obedecesse, ele ia sacrificar. Sacrificar o quê? A sua própria vida. Porque este homem estava fadado a quê? A morte. Ele estava andando lado a lado com a morte. Hoje nós vamos estar falando sobre de Naamã. Muitos aqui sabem a história de Naamã, E eu creio que Deus vai falar com você poderosamente, como também falou comigo, Eu posso pregar essa palavra aqui amanhã, vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela está viva, Talvez você possa escutar uma pregação de alguém amanhã, ou até mesmo hoje, quando você chegar na sua casa, sobre Naamã.
e vai ser totalmente diferente. Deus vai falar com você diferente do que falou agora com você. Amém? Porque Ele é poderoso para falar conosco. Ele é poderoso para mudar situações, mudar a história de qualquer um de nós. Basta somente nós obedecermos, porque é melhor do que sacrificar. Amém? No versículo 14. Eu esqueci meu óculos em casa. Meu Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui está falando que Naamã, ele obedeceu o homem de Deus, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu determinou algo para ele. Então aqui no versículo 14 vai estar nos falando que ele fez aquilo que o homem de Deus disse para ele fazer, né? Mas eu quero voltar antes. Vamos ver como isso aconteceu, por que, né, que ele chegou a esse ponto de obedecer. Irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo 5 de 2 Reis, que Naamã, ele era, como hoje nós falamos, ele era um general do exército da Síria. Ele era um homem que estava à frente do seu exército, ele era o comandante desse exército. Ele era um homem responsável por toda a estratégia de guerra, toda a estratégia de conquista. Para uma pessoa chegar a ser general, ela tem que ser uma pessoa que tenha o entendimento da guerra. Por exemplo, no Brasil nós temos vários generais, né? Nós temos 3 classes de generais. Nós temos general de divisão, um general de brigada e general de exército. E temos também um marechal de guerra, que somente em caso de guerra mundial se promove um general a marechal de guerra. Tá? Já tivemos alguns marechais, né? Então, para este homem chegar a essa posição de chefe, de capitão, né? Ou aquele que está à frente do exército, ele era um homem que muito inteligente. Um homem que sabia montar uma estratégia de guerra e conquistar, vencer a guerra. Era um homem que tinha a capacidade de montar uma segurança do rei, fazer com que a família real fosse o quê? Protegida. Então ele não era um homem qualquer, não era uma pessoa, simplesmente uma pessoa, um camponês, suponhamos, né? Não, ele era um homem que ocupava uma posição muito importante neste reinado. Ele era um homem, né, que o rei o amava, gostava muito dele. Por quê? Porque esse homem, ele trazia vitórias para o seu reinado. Ele conquistava os outros povos. Ele trazia riquezas para este rei. Ele trazia escravos para este rei. Então o rei o amava, o rei tinha o maior carinho por este homem. A Bíblia vai dizer que no versículo 1, que ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem grande diante de todos os homens. Por quê? Porque grande, porque ele era um homem que se destacou. Por isso que ele estava à frente. Com o seu intelecto, com a sua força, né? Com as suas estratégias, com a sua habilidade de guerrear. Porque quem está à frente tem que ter essa habilidade, né? Por isso que quando a pessoa vai servir as Forças Armadas, ela aprende tudo sobre armamento, aprende a atirar. Por quê? Porque ela tem que ter habilidade. Se há uma guerra, solta uma pessoa no meio dessa guerra que ela não sabe segurar uma arma, vai adiantar alguma coisa? Não, essa pessoa vai morrer facilmente. E ainda vai pôr em perigo as outras pessoas
Mas nós vamos ver que este homem também era um homem que muito valoroso, ele tinha um valor muito grande. Ele tinha um valor muito grande. Este homem não poderia se perder em hipótese alguma para aquele, ele não poderia morrer em hipótese alguma. Por quê? Porque ele era o homem que garantia as vitórias. Por isso que ele tinha um valor. Ele era um homem de respeito. As pessoas o respeitavam. Não somente pela sua posição, pela posição que ele ocupava, e muita gente também o respeitava pela sua posição, porque quem ele era, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu já ouvi muito isso, eu não respeito aquela pessoa, eu só o respeito pela posição que ele ocupa, porque se não fosse a posição que ele estivesse ocupando, eu não respeitaria ele em momento nenhum. Em momento nenhum. Quantas pessoas, quantos filhos já ouvi da boca deles dizer assim, eu só respeito meu pai porque ele é meu pai, porque se ele não fosse meu pai, eu não respeitaria. Ou seja, é a posição que a pessoa ocupa como pai, por isso que ele está respeitando. E nós sabemos que muitas vezes esse filho ele vai quebrar a cara lá na frente. Por quê? Porque ele só considerava o pai dele por ser o pai dele, simplesmente por isso. Esse homem tinha valor. Este homem era um homem grande, ele se destacou entre todos os homens de guerra. Esse homem, ele era Naamã. Mas Naamã carregava algo com ele. Ele carregava a morte. Ele carregava a morte, irmãos. No versículo, ainda no final, ele vai dizer assim: porém, ele era leproso. Ele tinha uma doença que essa doença era incurável. Nada poderia curar Naamã. Naamã só estava esperando o quê? A morte. Rapidamente ele iria morrer, rapidamente ele iria perder as forças. Talvez as pessoas que o respeitavam pela posição dele já não iriam mais respeitá-lo. Por quê? Porque ele iria perder essa posição. Ele não poderia ir mais à guerra. Ele não poderia mais segurar uma espada. Ele não poderia mais defender o rei. Por quê? Porque a lepra estava comendo toda a sua carne. A Bíblia não diz qual era o estágio desta lepra, mas diz que ele era leproso. Ele era leproso. Mas eu creio que esse homem tinha um sonho de ser curado. Eu creio que esse homem tinha um desejo que ele fosse restaurado. Nós vamos ver aqui no versículo 3 que ele então conquista alguns povos e no meio está Israel. E ele traz de Israel alguns escravos e traz também uma menina para servir na casa dele, como empregada doméstica, né? Cuidar da casa. E entrega a sua esposa essa menina. Essa menina, ela consegue observar a lepra de Naamã, ela consegue observar a doença deste homem. Então ela diz para a sua esposa assim: se o meu senhor Naamã fosse em Israel, porque lá tem um profeta, e esse profeta vai restaurar a saúde dele, vai curar ele dessa lepra. A mulher então fica de orelha em pé. Eu creio que essa mulher vibrou.
Eu creio que essa mulher, ela ficou em uma expectativa muito grande que Naamã chegasse logo em casa. E quando Naamã chega, ela diz: olha, a menina que você trouxe de Israel, ela disse que tem um profeta em Israel, e esse profeta, ele pode restaurar a tua saúde. Irmãos, eu creio que Naamã procurou todos os recursos da época, todos os feiticeiros, tudo aquilo que falasse a ele para ele fazer, eu tenho certeza que ele fez. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão doentes, e alguém diz assim: olha, tem um homem em tal lugar assim, 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 que se você for lá, você vai ser curado. Porque eu conheço alguém que foi curado, e essa pessoa, meu irmão, faz de tudo, ela vai ao encontro dessa pessoa, não importa aonde seja, não importa o que ela tem que fazer, não importa o que ela vai gastar para chegar até este homem. Por quê? Porque essa pessoa está com uma doença terminal, ou seja, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, se ela sabe que ela vai morrer, ela vai gastar tudo que ela tem, todas as forças que ela tem, todo o recurso que ela tem, em busca dessa cura. Olha, há uns anos atrás, quando eu estava na igreja presbiteriana, nós estávamos fazendo uma arrecadação de alimento nas casas. As mulheres saíram para o lado, os homens saíram para o outro, né? Casa acima, casa abaixo, né? E colhendo alimentos, roupas, e também orando por alguém que estivesse enfermo, né? A gente se oferecia: ó, tem alguém enfermo para que a gente possa orar, se você quiser, né? E as irmãs chegaram em uma casa, e a pessoa atendeu, entregou ali o alimento, e uma irmã disse: olha, tem alguém enfermo para a gente poder orar? Ela falou assim: tem, o meu esposo, ele está com câncer, e o câncer já está bem avançado. Mas nós podemos, senhora quer que não? Sim, pode orar, porque eu já fui em centro espírita, eu já fui atrás de fulano, de beltrano, de ciclano, né? Já viajei, nós viajamos esse Brasil quase todo atrás, né? De alguém, que alguém indicou. Ele disse: então pode entrar, nós vamos. Ou seja, uma oração a mais, uma oração a menos, não vai fazer diferença nenhuma. E ali entrou, orou, e uma irmã que inclusive já até faleceu, disse assim, já era uma senhora já, ela disse assim: Jesus quer curar este homem. Jesus quer curar este homem. A senhora crê nisso? Ela disse: olha, eu já estou cansada. Ou seja, a família já desejava a morte dele. Por quê? Porque já estava dando um trabalho muito grande, o mau cheiro. Ela disse: mas Jesus pode curar este homem. Faz o seguinte, eu vou lançar um desafio para a senhora. Leve ele 7 quinta-feiras lá na igreja, nós vamos estar orando por ele. E assim fizemos, irmãos. Oramos, primeira semana, segunda semana, terceira semana, na quarta semana, Deus usou uma irmã e disse assim: manda ele fazer os exames, porque aqui tem que ser comprovado, é câncer. Na quarta semana fez. Quando o médico chegou, que fez o exame, que recebeu o resultado, o médico ficou doido. Falou: o que você está fazendo? Por que, doutor? Porque o seu câncer está regredindo. Falou: o que? Está regredindo. O que você está tomando? O que você está fazendo? Aí ele falou: não, eu estou indo para a igreja. O povo lá está orando por mim, está me ungindo, está orando por mim. Ele disse: então continue, porque está dando certo. Na 7ª semana,
O caroço era do tamanho de uma bola. Essas bolas de bete, né? Brincar de bete bola, de beisebol, né? Uma bolinha pequenininha, né? E aí, na 7ª semana, estava do tamanho de um caroço de feijão. Ele regrediu. A saúde do homem foi restaurada. Essa menina, ela teve uma atitude de mostrar para este homem que havia um Deus em Israel que poderia mudar a vida dele, mudar a história dele. O nosso Deus é um Deus que muda a história, irmãos. É um Deus que muda a história do homem. Aquele que se chega a Deus, Deus também vai se achegar a ele. É a pura realidade, irmãos. E às vezes nós vemos as pessoas morrerem na nossa frente, e nós não temos talvez a coragem de dizer assim: olha, Deus pode mudar esta situação, mas você tem que querer. Este homem então escuta a sua esposa. Qual foi a atitude dele? Imediatamente ir ao rei. Ele disse: olha, rei, eu fiquei sabendo que em Israel tem um profeta, e esse profeta ele pode restaurar a minha saúde. Ele disse: então é agora, vou te dar o passaporte. Ele escreveu uma carta ao rei da Síria, escreveu uma carta ao rei de Israel. Naamã pega a sua tropa, pega algum dinheiro, pega algumas roupas e vai ao encontro deste homem. Só que Naamã, ele foi ao encontro da pessoa errada. Nós podemos observar nos dias de hoje que as pessoas estão procurando as pessoas erradas. As pessoas erradas, irmãos. A palavra de Deus é bem clara: não existe outro Deus a não ser o Deus que criou todas as coisas. Algumas pessoas acham que tudo hoje é Deus. A barata é Deus, o mosquito é Deus, né? O rato é Deus. Não, meu irmão, Deus é Deus, e Ele não dá a glória dele para ninguém, nem para homem. Ele dá a sua glória. Quantas pessoas se dobram diante, meu irmão, de algo que não pode restaurar a saúde, que não pode curar, que não pode resolver o seu problema, mas não tem a capacidade de se curvar aos pés de Jesus. Então esse homem pega a carta, ele chega diante do rei de Israel. Pode acompanhar um pouco, quem quiser acompanhar pode acompanhar, está os versículos aí abaixo. Ele chega até o rei e diz assim: rei, eu trouxe a carta do rei da Síria, e essa carta eu quero que o senhor leia. Quando o rei lê esta carta, ele fica apavorado. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? É como se ele falasse a Naamã: como que você vem a mim? Como que você sai da sua terra, sai da sua casa e vem até a mim e me pede para que eu restaure a sua saúde, para que eu venha te curar desta lepra, sendo que a lepra é incurável? Olha, eu quero te dizer uma coisa, Naamã: só Deus
é que pode matar e é só Deus que pode dar a vida. É só Ele. Eu não posso fazer isso. E ele rasga suas vestes. O homem, ele é limitado. Nós somos limitados. Tem um certo momento que nós não podemos avançar. Por mais forte que nós sejamos, por mais inteligente que nós sejamos, nós somos limitados. Nós somos limitados. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que eu não posso fazer, e tem coisas também que você não pode fazer. Não tem como, não tem jeito. Mas Deus pode todas as coisas. Todas as coisas são possíveis a Deus. Deus pode sim fazer todas as coisas acontecer. Basta somente uma palavra dele, basta somente uma ordem dele e tudo acontece. Olha, Deus criou tudo através da sua palavra. Deus disse, haja, e lá acontecia. Deus dizia assim, faça assim e faça assado, e tinha que acontecer, e aconteceu. Por quê? Porque todo o poder é dele, e não pertence a homem nenhum. Paulo e Barnabé chegam na ilha de Malta, né? Lá uma cobra o pica, as pessoas esperam ele morrer, né? Cobra venenosa, e aí ele não morre, nem incha, nem nada, né? E eles, nossa, o Deus Júpiter e Deus Mar desceu, está entre nós, e se prostrou para adorar ele. Disse, opa, levanta todo mundo, eu sou homem como vocês. Esse rapaz tem aqui, o chefe da tribo está doente, está com uma diarreia muito grande, então vamos lá que eu vou orar por ele. E orou por ele, e ele foi curado, foi restaurado. É como Paulo dizendo assim, ei, eu não sou Deus. Quem faz todas essas coisas é Jesus de Nazaré, e eu quero falar dele para vocês. E ali ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Essa menina também fez a mesma coisa. Ela anunciou Deus na casa do inimigo. E Naamã então, eu creio que ele ficou decepcionado, ficou frustrado como das outras vezes, porque ninguém pôde curá-lo, ninguém pôde restaurar a saúde dele. Mas Eliseu ficou sabendo dessa história, e Eliseu manda um recado para o rei. Disse assim, rei, por que tu rasgaste as tuas vestes, rapaz? Você perdeu tempo, você deveria falar com ele para ele me procurar, para que ele saiba que existe um Deus em Israel. Mande ele me procurar. Irmãos, quando Naamã fica sabendo que o rei era o homem errado, que o homem certo era o profeta de Deus, Eliseu, ele vai de encontro, ele vai em direção à casa de Eliseu. A palavra de Deus diz que ele chega até a porta de Eliseu, chega próximo à casa de Eliseu. Eliseu manda um mensageiro e diz assim, olha, tu és Naamã, o poderoso Naamã, o Naamã que é tão querido pela tua nação, pelo rei da Síria. O homem de Deus, o profeta de Deus mandou uma mensagem para você. Você quer ficar restaurado? Se eu quero, então vai até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Se banha ali. Irmãos, esse homem ficou irritado, furioso. Sabe por quê? Porque ele pensava que era do jeito dele.
Ele pensava que era do jeito dele, irmãos. Sabe, às vezes a gente vai conversar com as pessoas e diz: olha, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode te curar, Deus pode te restaurar. E aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar o quê? Eu tenho que preparar o quê? De que jeito que eu vou vestido? De branco, de azul, de vermelho? Eu tenho que levar flores? Irmãos, Deus é Deus. Jesus disse algo muito interessante. Ele diz assim: de graça vocês receberam, e de graça também vocês vão dar. Jesus envia os 12. Ele disse assim: como é que nós vamos comer, nos vestir, né? Ele disse: não se preocupa não. Não se preocupe, Deus vai cuidar de vocês. Eles vão, voltam alegres, irmãos. Olha, nós curamos, né? Nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, né? Tal. E Jesus disse: não fique alegre por isso não. Antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Vocês têm a salvação. E dê também essa salvação às demais pessoas. Transmita essa salvação. Anuncie este evangelho. Cure os leprosos, purifique os leprosos, cure os enfermos. Faça isso. Mas às vezes as pessoas acham que é do jeito delas, ou do jeito que elas pensam que é. Eu vou ter que carregar uma cruz, eu vou ter que andar, subir quantos degraus de joelhos, eu vou ter que carregar uma pedra na cabeça. Não, não precisa nada disso não. Nada disso. Você não precisa pagar um preço, o preço já foi pago. E o próprio Jesus pagou este preço. O próprio Jesus, irmãos. Então Naamã, ele fica chateado. Mais uma vez ele fica chateado, com raiva. No versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, ou seja, ele pensava, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Eu vou chegar lá, ele vai sair ao meu encontro, né? Já com festividade, com honrarias, porque eu sou um general, né? E ele vai então invocar o Deus dele, né? Talvez ele vai trazer um pouco de óleo, um azeite, né, aromático, vai derramar sobre a minha cabeça, né? Vai impor suas mãos sobre mim, vai tocar nas minhas feridas, e aí eu serei o quê? Restaurado, eu vou ficar purificado dessa lepra. Foi assim que ele pensou, irmãos. Ele achava que era do jeito que ele pensava, e não é, irmãos. Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Eu quero dizer para você que está nos assistindo: não é do seu jeito, não é da sua maneira, do jeito que você pensa que é, não. O jeito é de Deus. O jeito de agir é exclusivamente de Deus. E nós às vezes também pensamos que é de uma forma e é de outra. E é de outra. Deus age, meu irmão, de forma que às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. E depois Deus dizia: aí, é ou não é do meu jeito? Aí eu costumo dizer: é, Senhor, é do jeito do Senhor mesmo. Eu já peço até perdão. Uma certa ocasião, irmãos, Deus me trouxe aqui a memória. Eu estava numa igreja lá em Barro Alto,
lá no Goiás. Nós estávamos numa campanha de jejum de 20 dias. E aí o pastor disse que eu que ia pregar. Eu falei, rapaz, não sou pregador não. Eu não trouxe nem roupa. Ele disse, não tem problema. Se você tiver de bermuda, pode subir lá no altar de bermuda. E camiseta, tá liberado. É você. Deus me mostrou em que era você. E eu disse, meu Deus, agora não tem nem como escapar, né? E aí fui, consegui uma roupa, né? E fui. E aí nós estamos orando. Aí o pastor disse, olha, eu quero que vocês orem por imposições de mãos. E nós oramos por imposições de mãos. E de repente a manifestação do Espírito Santo tomou de conta da igreja todinha, irmãos. Foi uma manifestação que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi algo assim sobrenatural mesmo, né? E de repente eu impus as mãos sobre um homem e a manifestação do Espírito Santo foi totalmente diferente daquilo que eu já tinha visto até aquele momento. Eu já vi pessoas com a manifestação do Espírito Santo da cambalhota, meu irmão, de quase 3 metros de altura, né? E, tranquilo, mas daquela forma eu nunca tinha visto. E eu fiquei meio assim receoso, né? Eu disse, meu Deus, se não for de ti, que pare. Mas se for de ti, Senhor, manda mais fogo. Aí, irmão, aí o negócio ficou... Aí foi fogo mesmo, né? Aí ficou, passou alguns anos e eu estou em outra igreja. Fui em outra igreja, inclusive lá no Valparaíso. E de repente, a pastora que estava ministrando, ela começou a orar. E de repente, a mesma manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Deus falou comigo, disse assim, é ou não é de mim? Eu disse, com certeza, Senhor, é de ti. Por quê? Porque nós nunca podemos duvidar da manifestação do poder de Deus. Porque a manifestação de Deus, ela te traz paz. Ela testifica. Porque Deus jamais vai deixar o homem em dúvida. Jamais. Então este homem pensou de uma forma, mas a forma que ele pensou foi totalmente errada. Quantas pessoas estão em pensamentos errados, errôneos, achando que é de um jeito, mas não é, achando que é do jeito de uma pessoa. Quantas pessoas estão sendo enganadas, irmãos, por falsos profetas nos dias de hoje? Nós ligamos a nossa televisão e nós assistimos o jornal e está lá. E alguns dizem aí, é evangélico. Não, meu, não tem nada de evangélico ali. Nada. Pessoas sendo enganadas, sendo roubadas. Pessoas que entregam tudo, irmãos. Por quê? Porque elas procuram a cura e acham que é do jeito, daquele jeito, e não é. Não é. É como a pastora disse, é algo que é voluntário, se torna voluntário. A pessoa é tão grata, que se torna uma coisa voluntária. Não é alguma coisa paga, não, é voluntária. Tem uma igreja aqui no Penoche, que ela era numa casinha bem pequenininha. Se eu não me engano, é a primeira igreja presbiteriana. Ela era tradicional. E aí, um senhor foi curado de câncer lá. Ele comprou o terreno da frente, de frente assim, construiu uma baita de uma igreja. E falou, eu sou grato a Deus. Está aí a igreja. E quantos relatos nós já ouvimos, irmãos? Né? Mas foi do jeito que Deus quis que fosse. Esse homem então fica furioso, fica com raiva, fica indignado, fica decepcionado, fica frustrado. Agora é a morte mesmo. Ou seja, eu estou morto mesmo. Daqui mais um tempo eu estou morto. Vamos embora. E de repente chega um servo dele assim, meu pai. Já chamou logo meu pai, né? Vai como estava muito nervoso, né? Arrancava as patas, já cortava a cabeça dele, né? Disse, meu pai, se porventura este homem dissesse algo assim muito difícil de se fazer, o senhor não iria fazer? Com certeza o senhor iria fazer. É como se ele estivesse dizendo, olha, se esse homem mandasse o senhor caminhar de joelhos, fosse até a Síria de joelho, o senhor iria. Nem que se demorasse 10 anos para o senhor chegar na Síria, mas o senhor iria. É uma coisa tão fácil, tão simples.
entre neste rio. Mas este rio é poluído, é sujo, tem muita lama, mas entre neste rio. Não é que Deus queria jogar ele no rio, não, irmãos. É que Deus queria que ele se humilhasse diante da presença de Deus. Não é que Deus queria humilhar ele, não. Mas Deus queria que ele se humilhasse, saísse da sua posição de achar, porque ele achava muitas coisas. Talvez ele poderia pensar assim: foi do jeito que eu pensei, né? Então eu acho que esse Deus também, ele submete à minha vontade, porque do jeito que eu achei, foi assim que ele fez. Então todas as vezes que eu for lá e eu precisar dele, eu acho que ele vai se submeter à minha vontade, ao meu capricho. E Deus, meu irmão, não submete a homem nenhum, a capricho de homem nenhum. Pode ser o homem que for nessa face dessa terra, ele pode ocupar a posição que for na face dessa terra, ele pode ter a riqueza que ele tiver sobre a face dessa terra. Deus jamais vai se submeter à vontade do ser humano, jamais. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Entre na água barrenta, entre nessa água suja, Naamã. Mergulhei 7 vezes e você vai ser purificado dessa lepra. Naamã então desce as águas. Naamã se quebranta por completo, se desarma por completo. Ele disse: realmente eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada. Essa posição que eu ocupo não é nada. Toda a minha riqueza, todo o meu intelectual, todas as minhas estratégias, toda a minha força não é nada. Não é nada. Ele reconheceu o estágio que ele estava vivendo, a situação que ele estava vivendo. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o que ela está vivendo. Ela ainda é orgulhosa, ela ainda anda de nariz empinado, achando porque ela é rica, achando porque ela tem um intelectual, achando porque ela ocupou ou ocupa um cargo, ela acha que ela pode passar por cima de todo mundo, ela acha que ela pode fazer o que ela bem entender, pisando nas pessoas, humilhando as pessoas. E tem pessoas, irmãos, que estão enfermas, estão com enfermidade terminal e é do mesmo jeito, não se quebranta, não muda. E Deus jamais vai operar na vida de uma pessoa desta forma. Por isso que ele diz que os soberbos ele mesmo abate, e quem é humilde ele mesmo exalta. Naamã se desarmou por completo. Naamã reconheceu a posição que ele estava ocupando naquele momento, que era uma posição de morte. O que estava do lado dele era morte. E ele então desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E no versículo 14 diz que quando ele olha para a pele dele, ele então se alegra muito e diz: a minha pele se tornou uma pele de um menino, de uma criança, né? Tem menino que dá vontade de se apertar a bochecha, né? Pele esticadinha, irmãos, sem nenhum defeito, totalmente restaurado. Deus pode restaurar, irmãos, qualquer coisa.
Deus pode restaurar um casamento, Deus pode restaurar uma lepra, Deus pode restaurar, meu irmão, a saúde da pessoa por completo. Deus pode restaurar a vida de uma pessoa que está em morte, em uma posição de morte. Deus pode dar vida, né? O irmão aqui falou, o tecladista falou, né, um pouco da história dele. Eu lembrei da história de um pastor amigo meu. Ele disse: olha, eu estava no Rio de Janeiro, eu era do Comando Vermelho, e sempre tinha uma senhorinha que orava por mim, e ela dizia assim: você vai ser um pastor ainda um dia. E ele dizia: nunca, né? E ele conta a história, diz que ele estava em uma certa ocasião, em uma posição, né? E ele ocupava uma posição muito grande no Comando Vermelho. E ele disse: como que eu vou sair do Comando Vermelho? Se eu sair, eles me matam, né? Eu sei de muitas coisas, né? Ele falando. E aí ele disse que uma certa ocasião a polícia fez um cerco. Ele tinha que andar com seguranças. O segurança, tudo de R15, aquele naipe era o R15, né? E ele tinha um R15 que tinha um carregador em caracol, 100 e poucos tiros, e mais um lançador de granada embaixo. Ele disse que ele e a esposa dele estavam nessa emboscada, e ele lembrou da senhorinha. Ele disse: ó Deus dessa senhorinha, se o Senhor me livrar, eu vou te servir. Ele disse que teve o livramento, mas foi servir? Não. Aconteceu a mesma coisa numa certa ocasião, e aí eles estavam dentro de um galpão, e a polícia veio, e quando ela vinha e matava todo mundo. Se não tivesse nenhuma reportagem, não tivesse nada, liquidava todo mundo. E aí ele orou da mesma forma, e ele disse que escutou o Espírito Santo de Deus falar com ele. Disse assim: olha, não saia do galpão, quem sair vai morrer. E ele falou para o pessoal que estava com ele: ninguém sai do galpão, quem sair vai morrer. E ele disse que tinha um alçapão assim, e as pessoas, então o colega saiu, quando saiu já saiu rolando, já morto. O outro também. Ele disse: não saia, ninguém sai mais. Ele disse que estouraram lá, né, onde ele estava. Ele disse que quando estourou, que o pessoal entrou a imprensa junto. Aí disse: bem que o Espírito Santo de Deus falou. Desceu para Bangu 1, ficou preso um bom tempo, né? Não muito tempo. O Espírito Santo falou assim: essa semana você sai dessa cadeia, né? Diz que sofreu muito para entregar, mas não entregou ninguém, né? E aí e o próprio comando ficou sabendo que ele não entregou ninguém, de lá de dentro mesmo, né? Ele disse que saiu. Quando ele saiu, cumpriu-se o que disse. Ele falou: como que eu vou sair daqui, gente? Eu tenho 50 anos para puxar, né? 30 anos fechado, como é que eu vou fazer isso? Aí naquela semana o juiz manda chamar ele e libera ele. Aí ele chega lá na favela, ele já foi direto no chefe e disse: olha, eu não posso mais fazer parte. Mas eu não entreguei. Não, nós sabemos que você não entregou ninguém. Nunca sai da igreja, porque o dia que você sair da igreja, você é um homem morto. E veio para Brasília, né? Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso é que Deus muda a história. Eu creio. Você que está nos assistindo, creia. Deus pode mudar a sua história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus quer restaurar a tua vida sentimental. Quantas pessoas estão derrotadas, meu irmão, sentimentalmente? Quantas pessoas estão aí com seus relacionamentos falidos? Quantas pessoas estão com seus relacionamentos ladeira abaixo? Muitos. Quantas pessoas não estão aí, meu irmão, nesse momento endividados, com tanta dívida, que o diabo já está soprando nos ouvidos: olha, se mate. Esta é a solução, se mate. Mas Jesus está dizendo: ei, não faça isso, porque eu sou vida. Eu vim para que você tenha vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, mesmo em meio a todas as tribulações,
em meio a todo sofrimento, em meio a todas as angústias, há alegria no teu coração. Porque o próprio Jesus é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Então, não dê ouvidos, ou seja, não deixe este mal falar contigo, para que você venha tirar a sua vida. Não faça isso. Deus quer que você tenha vida. Como este homem, que tinha lepra, estava condenado à morte. Deus mudou a história dele. Da mesma forma, Deus quer mudar a sua história. Talvez você possa estar pensando: mas isso foi lá no Velho Testamento, isso foi não sei quantos mil anos atrás. Eu quero dizer que Deus continua o mesmo. Ele continua operando do mesmo jeito. Ele continua olhando para cada um do mesmo jeito, porque Deus não muda e não tem nem sequer variação de mudança em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente vai ser o mesmo. Deus é bom, mas Ele quer ver a tua atitude. Nós estamos aqui domingo, você que está nos assistindo, venha no culto de domingo, nós estaremos aqui te esperando, né? Vai ser uma alegria muito grande para nós estar recebendo vocês aqui nesta igreja. Estamos orando, né, por cada um de vocês. Deus quer continuar falando com você, mas você tem que tomar uma posição, como este homem tomou. Ele ouviu o que a sua esposa diz através de uma menina que falou para a sua esposa, e ele não vacilou. Em momento ele nem sequer pensou, ele tomou uma atitude de encontro a uma pessoa que tinha relação com Deus, tinha intimidade com Deus, e Deus mudou a história dele, e vai mudar a sua, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, aleluia, glória a Deus. Quero orar por você nesta noite, você que talvez olha para um lado e para o outro e não vê uma solução, você que não vê uma luz no final do túnel, o túnel está totalmente escuro. Eu quero orar por você, porque Jesus é a nossa luz, Ele é a luz que traz claridade para este mundo, traz uma claridade para os nossos pés, é Ele que dá uma direção a cada um de nós. Não se desespere, não entre aí em desespero não. Há uma solução, há um remédio. Esse remédio é Jesus de Nazaré. Esse remédio é eficaz, ele é suficiente para fazer uma mudança